Ok, queridos. Irmãos, antes de começar, eu só queria pedir licença para trazer uma palavra para os irmãos com respeito até ao que a Márcia citou. Nesses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, realmente é desanimador. É desanimador você ver que o mundo está parado aí, tanto problema, tanta morte, tanta coisa. E nós, como crentes, às vezes o primeiro pensamento é o seguinte: nós deveríamos dar o exemplo e ficar firmes, fortes, aquele negócio todo, mas, irmãos, o que a gente não pode esquecer é o seguinte: nós somos seres humanos. Nós somos pessoas limitadas, limitadas. Não podemos perder isso de vista. Quem prega esse negócio de super crente, como o irmão Carlos citou há pouco, né, são as igrejas neopentecostais. As igrejas reformadas não creem nisso. Vocês têm que lembrar, na Bíblia, o salmista, ele chegou a dizer: angústias do inferno se apoderaram de mim. Um homem de Deus, um homem devoto a Deus, e mesmo assim ele disse: angústias do inferno se apoderaram de mim. Isso não quer dizer que ele era menos crente porque falou isso. Não, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, lá no Getsêmani, ele clamou ao Senhor para que passasse dele o cálice da ira, porque ele estava sofrendo, sofrendo. O Elias, o profeta Elias, que foi um homem tão usado por Deus, que chegou a clamar e desceu fogo do céu. Num certo momento, ele estava tão desanimado que ele sentou debaixo da árvore e pediu a morte para si. Numa outra passagem, no livro de 1 Reis, capítulo 19, ele estava tão desanimado com a idolatria que ele vai para dentro de uma caverna e fica lá dentro. E é assim que a gente se sente hoje também. Quantas vezes eu me sinto tão desanimado, irmãos? Vocês sabem, eu já contei isso na igreja, né? Eu já tive depressão por 2 vezes e, graças a Deus, consegui achar um médico bom, tomo medicação até hoje, porque a depressão ela não é como uma gripe, que você toma uma aspirina e acabou. Não, é um medicamento que, assim como a hipertensão, que eu também tenho, né, tem que tomar para o resto da vida. Então eu tomo até hoje, graças a Deus que Deus disponibiliza médicos, remédios e tudo, e mesmo assim eu creio nesse Deus, eu creio nesse Cristo, não é? E a gente faz o que pode, o que pode. Deus nos conhece. Lá em 1 Reis 19, Elias, desanimado, vai para uma caverna, fica lá, e Deus vai lá na caverna e fala para ele: que fazes aqui, Elias? Que fazes? A vontade de ficar dentro da caverna é. A minha vontade era de montar uma cama lá dentro da caverna e ficar lá. Eu sei que os irmãos também têm essa vontade. Aí Deus vai chegar para a gente e vai falar assim: o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo dentro da caverna? Então, irmãos, vamos pedir a Deus fé, é o caminho, né? Força. Senhor, me ajuda. Senhor, me faz ter esperança. Me faz acreditar. Me dá força, Senhor. E Deus vai nos atender. Deus vai nos atender, não é? Então vamos confiar no Senhor Jesus Cristo para nos dar força nesse momento. É difícil, eu estou pedindo força, né? E eu aconselho os irmãos a pedirem força também, né? O caminho é esse, meus irmãos, tá? Vamos pedir força a Deus e Ele vai nos conceder, tá bom? Então vamos Obrigada, Cleber. continuar aqui o Obrigada nosso pela sua palavra. estudo. Amém. Amém. Vamos continuar aqui o nosso estudo, irmãos. Olha, nós paramos no capítulo 7. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 13. Vamos lá. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Nós já sabemos que os anciãos representam a igreja que já está no céu. Ou seja, um dos crentes que já está no céu, ele chega e faz uma pergunta: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? É claro que ele já sabe a resposta. Aí você fala para mim: mas Kleber, se ele sabe a resposta, por que ele está perguntando? Ele está perguntando, irmãos, porque antigamente havia um método de ensino muito conhecido, que era o método da pergunta. O mestre pergunta, querendo incitar o aluno a pensar e dar a resposta.
Quem ficou muito famoso por usar esse método foi o Sócrates, foi o Senhor Jesus Cristo, não é? Eles tinham o costume de fazer isso. Eles faziam a pergunta, eles sabiam a resposta, mas faziam a pergunta para levar o discípulo a usar a cabeça e tentar pensar na resposta. Então ele faz a pergunta e ele já sabe a resposta, não é? Quem são estes que estão de vestiduras brancas? Quem são e de onde eles vieram? E aí, no versículo 14, João, ele revela que o homem sabia mesmo a resposta. Olha o que ele diz. Responde-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. João, naquele momento, ele não fazia ideia da resposta. Então, ele já entregou. Olha, eu não sei mesmo. Agora, o Senhor, eu sei que sabe. Então, o crente que já está no céu, ele admitiu. Olha o que acontece. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, vejam só, irmãos, vocês lembram daquela multidão que foi selada na fronte, os crentes que estão na terra, sofrendo, passando por problemas, dificuldades e tudo, e ali eles são selados na fronte para dizer o quê? Que a ira de Deus que vem sobre o mundo não tem o crente como alvo. Não tem o crente como alvo. O crente, ele não é alvo de Deus. O crente é alvo do mundo, do mundo. Quem vai para cima do crente e ataca o crente é o mundo e os problemas do mundo. É exatamente o que eu falei agora. Não é Deus que está querendo atacar o crente. Deus, ele vai com o seu juízo sobre o não crente, sobre o ímpio. E ele sela o crente para que o crente não sofra o juízo de Deus. Então, o que o crente sofre, Kleber? O crente, ele sofre a ira do mundo. Ele sofre os problemas do mundo. Por isso que Jesus fala, no mundo passais por aflições, por aflições. Então, o que acontece aqui? Vejam só, a provação vem sobre o mundo, né? O ímpio vem sobre o não crente, os problemas vêm, o ímpio vem sobre o crente, os problemas vêm sobre o crente, e aí, até na morte, o crente é vitorioso. Até na morte. Mesmo que o crente morra, ele é vitorioso. E é isso que esse texto está ensinando para nós. Aqueles crentes, irmãos, mesmo selados, para não sofrer a ira de Deus, sofreram a ira do mundo e foram mortos. Mas eis que eles estão no céu, vitoriosos, vitoriosos. É por isso que ele diz aqui, ó, estes vêm da grande tribulação, mas eles lavaram as vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí continua, versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha o que esse texto diz aqui. Os crentes estavam em grande tribulação, morreram, mas agora estão no céu. Não é? Eles sofreram no mundo, mas agora estão no céu, com as vestes lavadas diante de Cristo. E diz mais ainda, olha só o que diz o texto. Se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu santuário. Essa palavra santuário, irmãos, que a gente está vendo aqui como santuário, essa palavra aqui não é templo, não, viu? Santuário era uma palavra usada no Velho Testamento para o Santo dos Santos, aquele lugar onde ficava Deus e onde o sumo sacerdote se encontrava com ele. Ou seja, eles estão o mais íntimo possível de Deus, o mais próximo possível de Cristo, ali diante de nosso Senhor. Não estão simplesmente com os que já faleceram, com os entes queridos, não. Eles estão juntos de nosso Senhor, diante dele, conversando com ele. É como se agora, aquele negócio que só o sumo sacerdote fazia, que era entrar no Santo dos Santos, não. Agora todo crente que morre e vai para o céu, vai encontrar com Cristo, vai encontrar com Deus e vai ficar ali diante dele. Onde é que há segurança maior que isso, meus irmãos? Ali nenhum mal atinge, não. Ali nenhuma dor chega, não. Agora eles estão do lado do nosso Senhor, sem dor, sem sofrimento. É por isso que no versículo 16 diz assim, ó,
jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. As pessoas falam assim: ah, mas será então que no futuro o crente não vai sentir fome mesmo, não vai sentir sede? Não, irmãos, a ideia aqui é a seguinte: não vão sentir necessidade, por quê? Porque lá não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não é que o crente não vai precisar mais comer no futuro, na nova terra. Não, não. Ele vai, só que não vai faltar nada para ele. É por isso que Jesus, não sei se alguém lembra aí, na ceia, ele falou assim: nunca mais beberei esse fruto da vide, nem comerei de novo, até aquele dia em que reunir de novo convosco. Ou seja, ah, mas o crente não vai comer no futuro, vai. Não, ele vai. Ele vai. Um dia nós vamos ter um banquete com o nosso Senhor e com todos os crentes de todas as eras. A ideia de que não teremos mais fome no futuro, nem mais sede, é porque não vai faltar nunca mais alimento e nunca mais vai faltar água, vai faltar o que beber. Por isso que no versículo 17 diz assim, ó: o cordeiro, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para onde? Para as fontes da água da vida. Né? As fontes da água da vida. Ou seja, nunca mais vai ter nenhum tipo de necessidade. Necessidade. Inclusive, necessidade física, né? Porque vocês sabem, irmãos, que se nós morrermos hoje, nós vamos para o céu em espírito. Mas um dia nós vamos ressuscitar e vamos viver na nova terra. E ali na nova terra nós não vamos ter necessidades materiais, mesmo estando com um corpo material. Não vamos ter necessidades materiais, porque não vai nos faltar nada. E o mais importante, e Deus lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. Por que ele diz aqui no texto isso? Porque a lágrima, irmãos, ela é um símbolo de sofrimento. A lágrima é um símbolo de sofrimento. Ainda que haja gente que chore por alegria, isso é comum também, né? Às vezes a pessoa, ela ri tanto, está tão feliz que ela às vezes chega a chorar. Mas a lágrima, normalmente, ela é um símbolo de sofrimento. E quando diz assim na Bíblia, ó, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, quer dizer que Deus vai eliminar toda fonte de sofrimento. Toda fonte de sofrimento. Isso quer dizer, Kleber, que a gente não vai ter consciência nenhuma de sofrimento? Não. Eu já falei para os irmãos, nós já vimos isso em Apocalipse 6, que os crentes que estavam debaixo do altar, eles estavam clamando por justiça. Por quê? Porque eles haviam sido mortos na terra. Ou seja, eles estavam cientes de um problema, estavam clamando por justiça, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. O que a gente conclui? A gente conclui que mesmo ciente de coisas ruins, o crente não vai ser afetado por elas, não vai sofrer por causa delas. Não é? É possível um crente estar no céu, ter ciência de coisas ruins e mesmo assim não sofrer. Por quê? Porque agora ele está num outro plano, ele está num outro nível. A pessoa fala assim, ah, mas eu não entendo isso de acordo com a nossa realidade. Exatamente, você não entende porque você não deve comparar a realidade na Terra com a realidade no céu. São realidades diferentes. Aquilo que nos atinge na Terra não quer dizer que vai nos atingir no céu também. São realidades diferentes. Nós não podemos esquecer disso. Então, o crente está lá, sabe que sofreu, sabe que passou coisas ruins, mas clama pelo Senhor. Senhor, até quando não farás justiça, né? Pelo sangue derramado na terra? E o Senhor vai ouvir a oração do crente, e nós vamos ver aqui no texto bíblico. Ele vai ouvir e vai responder. Ele sempre ouve e responde. É isso que acontece, né? Aí nós podemos agora entrar no capítulo 8. Olha o que acontece no capítulo 8. Nós vamos ver agora, irmãos, que Deus vai começar a responder. Vai começar a responder a oração. Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que quer dizer isso? Irmãos, quando a gente olha na Bíblia
esse negócio de fazer silêncio quando Deus vai se manifestar, isso é uma demonstração de reverência, não é? Porque nós sabemos que Deus vai se pronunciar, Deus vai falar, Deus vai agir. É por isso que fala assim, ó, Deus está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que presume isso aí? Presume que Deus vai se manifestar, Deus vai agir. E se Deus vai agir, Deus vai falar, qual é a atitude do crente? Reverência. Reverência. É por isso que tem gente que não entende. Deus está no templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus vai se manifestar. Deus vai fazer alguma coisa. O que o crente deve reagir? Respeito, reverência. Deus sabe o que faz. Deus vai agir. Ele não vai deixar a coisa como está. Tem muitas pessoas que zombam de Deus. Tem muitas pessoas que acham que Deus está inerte, que ele não está nem aí para o que está acontecendo. Está vendo o problema aqui na Terra. Está vendo a coisa pegar fogo e não faz nada. Você está enganado. Você está enganado. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. E na hora certa, ele vai agir. E nós vamos ver isso agora. Houve silêncio no céu. Abriu o 7º selo. Nós sabemos, irmãos, que o livro ele tinha 7 selos. Se abriu o 7º selo, então abriu o livro agora. Agora abriu o livro. E nós vamos ver o que o livro revela. O que o livro revela? Versículo 2. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele fala, vi os 7 anjos, o que dá a impressão que eram anjos conhecidos. Na verdade, ele usa o artigo definido, vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus. Mas quem são esses 7 anjos, irmãos? A Bíblia não diz. Ela não diz. Mas fora da Bíblia, em textos apócrifos, ou seja, textos que não foram considerados inspirados por Deus, esses 7 anjos são citados, né? E são também citados os nomes deles. Olha que coisa interessante, né? Eu repito aqui, ó, textos apócrifos. O que quer dizer isso, Kleber? Esses textos não são considerados inspirados por Deus. Por isso que eles não constam na nossa Bíblia. Mas isso não quer dizer que seja interessante como fonte, né, de curiosidade. Então, olha só, irmãos, no livro de 1 Enoque, que é um texto apócrifo, 1 Enoque, capítulo 20, versículo 2 a 8, diz que há 7 anjos diante de Deus e que os nomes desses anjos são Uriel, Rafael, Raguel, Miguel. Miguel você conhece, né? Miguel você conhece. Saracael, Gabriel e Remiel. Aí você fala, nossa, mas que falta de criatividade. Tudo termina com El. Que coisa mais sem criatividade. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas no hebraico, não é? A palavra El, ela é uma palavra que se refere a Deus. Se refere a Deus. É por isso que há muito nome na Bíblia que termina com El. Porque no nome tem Deus no meio lá, ó. Então, todos esses nomes, eles têm um significado, e nesse significado tem o nome de Deus no meio. Tá bom? Se você olhar também um livro apócrifo de Tobias, onde é que está esse livro, Kleber? Esse apócrifo aí? Está na Bíblia Católica. Se você tiver uma Bíblia Católica, você pode ir lá em Tobias 12, versículo 15, e diz que um dos 7 anjos, o Rafael, ele era um dos 7 anjos santos que apresentam as orações dos santos. Olha só que coincidência, né? Então, irmãos, a ideia de que havia 7 anjos que ficavam próximos ali do trono, né? 7 anjos privilegiados que ficavam próximos do trono e que Deus usava muito esses anjos para certas tarefas, né? Isso era uma crença muito comum no meio judeu. Muito comum. Inclusive, ela não aparece só nesse livro inspirado do Apocalipse. Aparece, como eu mostrei para os irmãos também, em outros livros, né? Que não foram inspirados, mas quem sabe se é verdade ou não, né? Não vamos saber aqui, mas quem sabe. O fato é o seguinte,
7 anjos específicos receberam 7 trombetas. Para quê, Kleber, que eles receberam 7 trombetas? Primeiro, o irmão tem que entender o seguinte: no mundo antigo, as trombetas elas eram usadas para várias coisas, tá? Elas eram usadas ou para anunciar a chegada de uma realeza, por exemplo, né? Quando ia chegar um rei, uma rainha, aí era comum que alguns tocassem trombetas para anunciar que o rei estava chegando, tá? Outro motivo também de tocar trombeta era para convocar para uma batalha. Ah, ia ter uma batalha, vamos reunir o exército. Aí tocava trombeta. Aí vinha e reunia o exército. Um outro motivo para tocar trombeta é para divertir. Para divertir, né? Então vamos dizer, tá vindo algum inimigo, tá se aproximando, né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Aí o arauto, que era uma espécie de vigia, ele ficava lá com a trombeta na mão. Se ele visse o inimigo se aproximando, ele tocava a trombeta. Opa, tá chegando o inimigo ali, ó. Vamos avisar. Aí ele tocava uma trombeta. E esse é o foco deste versículo, irmãos. Por que as trombetas vão ser tocadas? Elas vão ser tocadas para avisar que o perigo está chegando. O perigo está chegando. As trombetas, elas são instrumentos de advertência. Advertência para quem, Kleber? Advertência para o mundo. Irmãos, vocês lembram que nos selos, o que a gente viu ali foi a perseguição aos crentes por causa do evangelho? Não foi isso? Nos selos? Primeiro foi a difusão do evangelho. Aí começa a perseguição, começa conflito, aí do conflito vem a fome, aí vem a doença, aí vem a morte, não é? Pois bem, isso aí são consequências naturais do pecado e são consequências naturais de perseguir o crente. Os selos falam sobre isso, falam sobre duas coisas. Os selos falam sobre as consequências de perseguir o crente e falam sobre as consequências do pecado. As trombetas, irmãos, elas advertem o não crente com respeito ao juízo de Deus. Por quê? Porque o crente ora, reclama, Deus ouve e pune o ímpio. Ele manda juízo sobre a terra. E vocês vão ver isso agora. Não é? Aqui eles vão começar a tocar a trombeta. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então vejam a cena aqui, irmãos. Um outro anjo aparece junto ao altar com um incensário. Aí você fala, Kleber, o que é um incensário? Um incensário, lá em Êxodo 40, vocês vão ver, é uma bacia onde havia dentro brasa, e dentro dessa bacia com brasa, o que eles faziam? Eles pegavam uma resina de árvore, Onde é que está tudo isso, Kleber? Tudo isso está aí no texto, tá, irmão? Depois vocês podem conferir. Está lá em Êxodo 40, está lá em Êxodo 30, tá? Mas eu estou aqui adiantando para os irmãos. Eles pegavam a bacia, colocavam brasa dentro, pegavam uma resina de árvore que tinha um aroma e colocavam lá no meio da brasa. O que acontecia? Quando a brasa queimava a resina, ela expelia o aroma, um aroma agradável, era algo cheiroso, né? Então esse anjo, ele vem com incensário e aí dão para ele muito incenso. Para quê? Para ele oferecer junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha onde? Diante do trono. Então, irmão, presta atenção na simbologia. Presta atenção. A simbologia é a seguinte, olha só. O incenso que o anjo recebe, esse incenso é um símbolo. Símbolo do quê, Kleber? Pensa comigo. O incenso vai ser oferecido com as orações dos crentes. Para que o incenso está sendo oferecido ali? É para tornar as orações cheirosas. Mas que incenso é esse? O que vai tornar as orações cheirosas diante de Deus? O quê? Só uma coisa, meu irmão. A intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo. Aquele incenso,
é um símbolo da intercessão de Cristo, porque só a intercessão de Cristo é que faz com que nossas orações cheguem a Deus de uma forma agradável e aceitável. Aí você fala para mim, Kleber, você está falando que Jesus, mesmo depois de morrer na cruz, ele está orando por nós, está intercedendo por nós? É isso mesmo. Romanos 8, versículo 34, diz o seguinte, 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, mesmo depois de ter morrido na cruz e ressuscitado, está à destra de Deus, cumprindo um papel sacerdotal. Qual papel? Ele intercede pelo seu povo. Ele intercede pelo seu povo. As pessoas falam assim, a igreja tem que orar mais. E tem mesmo. A igreja não está orando, por isso que coisas ruins acontecem. É verdade. Mas, irmãos, tem alguém que não para de orar por nós. Tem alguém que está orando por nós dia e noite, intercedendo pela igreja. Quem é este, Kleber? Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós e torna as nossas orações aceitáveis a Deus, agradáveis a Deus. É por isso que William Hendrickson, um comentarista do Apocalipse, um comentarista reformado, ele diz: o incenso é nada mais, nada menos que a intercessão de Cristo a favor dos crentes. E aí, meus irmãos, quando sobe aquele cheiro gostoso da intercessão de Cristo junto com as orações, aí, meu irmão, aí a oração é irrecusável. Irrecusável. É por isso que no versículo 4 diz assim, ó, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, o crente ora, Cristo intercede, chega ao Pai, e o que o Pai faz? O Pai responde. O Pai responde. É por isso que assim que Deus recebe a oração, olha o que acontece no versículo 5. E o anjo tomou o incensário, depois que Deus recebeu a oração, né? Encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha só, irmãos, presta atenção. Agora, em resposta às orações dos crentes, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o joga onde, irmãos? Na terra. Mostrando o quê? Mostrando que Deus responde às orações dos crentes. Ah, Kleber, mas o que os crentes estavam orando e pedindo a Deus? Naquele contexto lá, os crentes estavam pedindo a Deus ajuda, estavam pedindo proteção. Os crentes estavam sofrendo na terra, os crentes estavam morrendo na terra. E Deus vai responder. Como é que ele vai responder? Ele vai mandar juízo sobre a terra agora, irmãos. Juízo. Juízo sobre os ímpios. Deus responde com fogo. Aqui, no caso, o fogo está simbolizando o juízo de Deus contra os não crentes, né? Se você olhar lá em Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, diz lá que as brasas são tiradas, né, de frente do propiciatório e são jogadas sobre Jerusalém como um símbolo do quê? Do juízo de Deus. Aqui em Apocalipse, as brasas são jogadas com incensário e tudo na terra, como símbolo do quê? Do juízo de Deus. E por que menciona trovões, vozes, relâmpagos, terremoto? Porque eles estão ressaltando, irmãos, o seguinte, ó, o abalo que isso vai causar na criação. Vai causar um abalo. Então, meu irmão, qual é a lição disso tudo aqui, ó? A lição é o seguinte: durante toda a era da igreja, durante todo o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo,
O crente vai estar orando, vai estar pedindo ajuda, e o que vai acontecer? As nossas orações vão chegar até Deus sempre, sempre, sempre acompanhadas da intercessão de Cristo. E Deus sempre vai responder e vai mandar juízo contra a terra. Aí você fala: ah, então é por isso que eu vejo tanta coisa acontecer no mundo, tanta coisa ruim, e quando eu falo que Deus não está nem aí, na verdade eu estou enganado. Por quê? Porque esse tanto de coisa ruim que acontece no mundo, irmãos, acontece por causa do pecado. Acontece por causa do não crente. Acontece porque o não crente afronta o povo de Deus todos os dias. Acontece porque o não crente afronta a palavra de Deus todos os dias. Nós vemos, é só ligar a televisão. Nós vemos uma verdadeira zombaria, zombaria diante da vontade de Deus, diante dos decretos de Deus, diante da palavra de Deus. São juízes soltando criminosos. É o nosso Brasil completamente entregue à corrupção. E aí você vê catástrofes acontecendo, males acontecendo, e você acha que, onde é que está Deus? Deus está aí. Deus está aí. Deus está punindo. Deus está castigando. Por quê, irmãos? Porque o homem se esqueceu de Deus. O homem não está nem aí para Deus e sua palavra. E nós, como igreja, e os pastores, como profetas, têm que denunciar isso. No Velho Testamento, os profetas se levantavam contra os reis, para dizer que eles cometiam pecado, e por isso a nação estava sofrendo. A nação estava sofrendo por causa do pecado do homem. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a nação não tem Deus como Senhor, ela vai sofrer as consequências disso. O caminho para a felicidade é o temor do Senhor. O caminho para a bem-aventurança é o temor do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. O caminho para a punição, para o sofrimento, para a angústia, para a dor, é a falta de temor. É a falta de temor. E nós estamos vendo isso. E nós estamos sofrendo isso como consequência. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos no mundo mal. Nós vivemos no mundo mal. Só nos resta mesmo é clamar a Deus, é orar, é nos manter firmes em fé, irmãos. Por quê? Porque a coisa vai de mal a pior. Parece até um paradoxo, né? Mas ao mesmo tempo que nós temos que manter a esperança, temos que continuar crendo, temos que continuar orando, nós sabemos que a tendência é piora. A tendência é a coisa ficar mais feia ainda. Porque à medida que se aproxima o final dos tempos, e à medida que se aproxima a volta de nosso Senhor, a verdade, irmãos, é que a fé vai se apagando, vai se esvaziando, o amor vai esfriando, e tudo isso foi previsto na palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer: será que, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, ele vai encontrar fé entre os homens? Nós estamos caminhando, irmãos, para uma época em que as pessoas cada vez mais vão sentir coceira no ouvido para ouvir fábulas, para ouvir mentiras, para ouvir enganações, para acreditar em falsos profetas, para acreditar em pessoas que não estão nem aí para Deus. Vejam o comunismo tomando conta do mundo de novo, de novo. Uma verdadeira religião ateísta tomando conta do mundo, querendo se instalar no Brasil. Ah, meus irmãos, o que resta fazer se não jogar sobre esta terra um incensário com fogo, com brasas? É Deus punindo, é Deus castigando, porque Deus não está parado, não está quieto. Aquele incensário vindo sobre o mundo está anunciando
que Deus mandou tocar as trombetas da advertência. Kleber, por que você chama de trombetas da advertência? Porque essas trombetas, à medida que elas forem sendo tocadas, vocês vão ver que o castigo de Deus vem, mas ao mesmo tempo não é um castigo para destruir tudo, não. Por quê? Porque sempre é preservado um terço. O que quer dizer isso, Kleber? Quer dizer que junto com o castigo vem uma oportunidade de arrependimento. Vem uma oportunidade de arrependimento. Deus manda o castigo, mas ao mesmo tempo ele não destrói tudo. Por quê? Porque Deus quer dar uma oportunidade de arrependimento. E o que a igreja tem a ver com isso? A igreja tem que aproveitar isso aí e levar uma mensagem ao não crente. Quando o não crente reclamar, você estiver do lado dele, você fala assim: olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo que a situação está feia, não tá? A situação está ruim. Pois eu quero te avisar o seguinte: a situação está ruim porque os homens não querem saber de Deus. Se você se voltar para Deus, se você clamar por Ele, se você clamar pelo Senhor Jesus Cristo, as coisas podem mudar. Pode não mudar para o mundo inteiro, mas pode mudar para a sua vida. Pode te trazer paz, pode te trazer um conforto, pode te trazer um consolo individual. Então, meus irmãos, as trombetas, elas trazem juízo, trazem, mas elas trazem advertência também. Deus não vai destruir tudo, porque ele dá oportunidade para o não crente. Deus dá oportunidade para o que não crente volte atrás e se arrependa. Ah, mas meu irmão, o meu tio, a minha mãe, o meu filho, eles são teimosos, eles não querem no braço torcer, pois Deus está advertindo. Deus está advertindo. Olha, põe a mão na consciência, clama ao Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não há pessoa que você olhe nos olhos, meu irmão, que não possa se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há. Às vezes você fala: ah, mas você não conhece meu vizinho aqui, Kleber, porque se você conhecesse, não existe isso. O apóstolo Paulo, antes de aceitar Jesus, era um inimigo declarado. Ele perseguia a igreja. A Bíblia diz que ele colocava muitos em prisões. Ele pegava cartas das autoridades e ia em todos os lugares levar os crentes presos. Ele odiava a igreja, ele odiava a igreja. Mas em Atos capítulo 9, ele literalmente caiu do cavalo. Ele teve uma visão e viu o Senhor Jesus. E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque, escuta uma coisa, meu irmão, perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo. Perturbar a igreja é o mesmo que perturbar a Cristo. Saulo estava perturbando a igreja, mas Jesus falou assim: por que me persegues? Me persegues. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ele toma as dores e ele age. E aí as trombetas tocam. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados aonde? À terra. Foi então queimada tudo. Não, irmãos, foi queimada a terça parte da terra, das árvores, de toda a erva verde, não é? A terça parte. Por quê, irmãos? Porque Deus não vai destruir tudo, é o que eu falei para vocês aqui, ó. Não vai destruir tudo. Deus derrama o castigo, mas ao mesmo tempo ele está advertindo, não é? Então, tudo que acontece de ruim para o não crente, tudo que acontece de ruim para o não crente, ou é consequência dos seus pecados, ou é consequência dele zombar de Deus e da igreja. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se ele souber disso, quem sabe ele não se arrepende, não é? Quem sabe não se arrepende. E aqui nós vemos que tudo, irmãos, que acontece em termos de problemas climáticos, né? Aqui esse fogo vindo do céu, juízo de Deus contra o mundo, atingindo a terra, atingindo a natureza, tudo isso simboliza, irmãos, o quê? Simboliza todas as tragédias climáticas, não é? Que vêm sobre o mundo
como um sinal do castigo de Deus. Se você for lá olhar em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz lá que do céu se revela a ira de Deus contra o pecado dos homens. Lá do céu vem a ira de Deus contra o pecado dos homens, né? E é Deus punindo a terra. Então, tudo que você vê em termos climáticos, não é porque Deus não tem o controle da natureza, não, viu, meu irmão? É justamente porque ele tem o controle sobre a natureza que essas coisas acontecem. As pessoas falam assim, vem um tornado lá sobre os Estados Unidos, em tal área. Olha, o tornado descontrolado surgiu e veio. Isso não existe isso não, meu irmão. Não existe isso não. Não existe esse negócio de tornado, de tempestade, de coisa assim acontecendo, a revelia de Deus não, meu irmão. Tudo isso está sob o controle de Deus. Tudo isso é Deus agindo. É Deus agindo. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é a soberania de Deus sobre a natureza. O mundo foi afetado pelo pecado, mas Deus continua tendo controle sobre o mundo. E ele vai usar o efeito do pecado para o cumprimento dos seus propósitos. Mas a natureza foi afetada pelo pecado. Foi. E Deus usa isso a seu favor. Então, guarde aí, ó, tudo que é tipo de desastre climático, simbolizado aqui no fogo vindo do céu, né, é o juízo de Deus contra quem? Contra o não crente, por causa de quê? Da oração que Deus recebeu. É uma resposta de oração à igreja. Tem muito crente que ora, Deus, olha o que está acontecendo, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, faça alguma coisa, Senhor. E o Senhor faz. Ele faz. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, ou seja, gerou morte, né, irmãos? E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente onde? No mar. E foi destruído o quê? A terça parte das embarcações. Eu não acabei de falar para vocês que aqueles desastres climáticos que vêm do céu sobre a terra e a natureza são a ira de Deus contra o pecado em resposta à oração da igreja? Pois é. Só que a ira de Deus não vem só sobre a terra e a natureza, não. A ira de Deus vem sobre o mar também. Vem sobre o mar também. E aí, quando você olha essas tragédias como tsunamis, naufrágios, né? Tudo isso, irmãos, é a ira de Deus também sobre o pecado em resposta à oração da igreja. Quando você olha os textos que eu coloquei aqui, você vai ver que uma montanha lançada no mar era um símbolo do Velho Testamento para um juízo de Deus, não é? Contra a vida que havia no mar. A vida que havia no mar. E aqui em Apocalipse, a figura ela é aumentada, ela é exagerada. Por quê? Porque além da montanha ser lançada ao mar, a montanha está pegando fogo. Ela está pegando fogo. Ou seja, aqui a figura ela é ampliada para mostrar que o juízo é grave, o negócio é forte. É forte. Então, quando você vê, por exemplo, a notícia na televisão, veio um tsunami sobre aqueles países lá da Ásia, né? Sobre os países da Ásia. Meu irmão, você sabe como é que funciona lá na Ásia? Você sabe como é que funciona lá? Lá é o seguinte, eles adoram milhões de deuses. Milhões de deuses. Kleber, você está exagerando. Milhões? Milhões de deuses. Lá na Índia, não existe lugar mais idólatra no mundo inteiro do que a Índia. Sabia disso? Não existe. Lá, até rato eles adoram. Pode pesquisar no Google, que você vai ver que tem um templo lá na Índia que é infestado de ratos. E rato grande, é ratazana, infestado. Sabe por quê? Porque até para rato eles levantam templo.
Até para rato eles já mandam um templo. Aí você fala assim, mas e o templo de Deus lá, Yahvé? Onde é que tá? Não tá. Não tá. Não tem. Então Deus olha lá para a Índia, por exemplo, e tem templo para milhões de deuses. Até a vaca é adorada. Mas Deus não é. Deus não é. E vocês acham que Deus vai ficar indiferente a isso tudo aí, meus irmãos? Vocês acham que Deus vai ficar indiferente? Não vai. Não vai. Só existe um caminho para a paz, meus irmãos. E esse caminho é dobrar o joelho e clamar. Clamar. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse mundo. Então, quando você vê desastres sobre a terra, sobre a natureza, sobre o mar, não é? É Deus agindo. É Deus agindo. Não é que o pecado tomou conta e vai coordenando a maldade, não. Isso não é isso não. Né? É Deus usando os efeitos do pecado sobre o mundo a seu favor. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como rocha, como tocha. Olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. Vem desastre sobre a terra, vem desastre sobre a natureza, vem desastre sobre o mar. Aí você fala assim, não está faltando mais nada, né, Kleber? Já veio sobre a terra e já veio sobre o mar, não falta sobre nada, né? Você está esquecendo da água doce. Você está esquecendo da água doce. Mar não é o mesmo que rio. Você está esquecendo da água doce. O nome da estrela é absinto. O que é absinto? Absinto, meus irmãos, presta atenção, hein? É uma erva amarga. É uma erva amarga. E aqui diz que ela caiu sobre os rios a terça parte. Por quê? Sempre ele fala a terça parte disso, a terça parte daquilo, para mostrar que a destruição não é total. É como eu falei para os irmãos. Deus manda o castigo, mas manda a oportunidade de arrependimento. Deus não vai destruir tudo, não. Calma. Ele não vai destruir tudo. Por quê? Porque Deus, junto com a punição, ele manda uma oportunidade de arrependimento. Ah, mas a pessoa, ela não arrepende mesmo assim, Kleber. Ela não arrepende. É por isso que na próxima sessão, nós vamos ver que aqueles que não se arrependem, olha só, o que vai acontecer com eles? Vocês vão ver as taças da ira sendo derramadas. Você está entendendo? Então, as trombetas, elas são castigos com advertência visando ao arrependimento. Ah, mas não arrependeu. Aí depois, meu irmão, aí vem a taça da ira. Aí já é para castigar mesmo. Aí é sem dó mesmo. Aí não tem conversa, né? Então, o nosso Deus, ninguém vai poder chegar no inferno e dizer lá, ah, mas eu não tive oportunidade. Ah, mas o Senhor não me deu oportunidade nenhuma. Mentira, mentira. Deus age, Deus castiga, mas Deus dá oportunidade também. Quantas vezes um não crente aí, tanta coisa aconteceu na vida dele de ruim e mesmo assim ele não clamou a Deus. Deus até coloca um crente às vezes no caminho dele, né, para poder ajudar a enxergar o problema, mas ele não está nem aí, né? Aí o que acontece? Depois vai receber a taça da ira, mas isso é lá para frente. Por enquanto nós estamos na trombeta. Então aqui está dizendo que as águas ficaram amargas e os homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram o quê? Amargosas. Então agora presta atenção, meu irmão, ó, tudo que é problema na água doce. Vocês sabem que um dos maiores medos da humanidade hoje é com respeito à falta de água, não é? É com respeito à falta de água. O Brasil, ele tem muitas fontes de água doce e tudo, mas o mundo, de uma forma geral, ele está apavorado, está com medo de faltar água. Irmãos, e se faltar água e muita gente morrer por causa de água? É o absinto. É o absinto que caiu, meus irmãos, né? Atingindo a água doce. Né? A água que era para ser uma fonte de vida acaba sendo uma fonte de morte. Né? Então, escassez de água, água poluída. Ah, mas houve ali um
um petroleiro irresponsável, né? Que naufragou e matou vidas, peixes e tudo e tal no mar, ou então houve isso no rio e tal. Irmãos, tudo isso é o juízo de Deus. É o juízo de Deus, né? Inundações, você vê, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Tem aquelas inundações e derruba os barracos e aquela coisa toda. Aí você vê a água doce contra o homem. Você vê enchentes, né? A água doce contra o homem. Tudo juízo de Deus. É a água tomada pelo absinto, que é uma erva amarga, né? Se você olhar na Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 15, diz que o absinto, ele é um símbolo de punição de pecados. Diz também que ele é um símbolo de aflição. Olha que coisa interessante, né? Então, quando você vê tudo que é coisa relacionada à água doce, né? Saiba que nem a água doce escapa da mão de Deus. Nem a água doce. Muita gente morre aí, meu irmão, não sabe, é porque não quer saber de Deus. É porque não quer saber de Deus. Aí você fala assim, Kleber, pelo jeito que você está falando aí, então você quer dizer que tudo que o homem sofre, basicamente, é porque ele ignora Deus? É isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, eu estou afirmando aqui que tudo que a gente vê nesse mundo de ruim acontecendo é basicamente porque o homem não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. Porque se ele se voltasse para Deus, se ele olhasse para Deus, se ele se prostrasse e clamasse, haveria esperança. Haveria esperança. E Deus está esperando. Deus está esperando. Né? Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido o quê? A terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Meu irmão, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Presta bem atenção. Na Bíblia, a escuridão no céu simboliza um período de sofrimento e dor. Sabia disso? A escuridão no céu simboliza um momento de sofrimento e dor. Se você for olhar Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. O que quer dizer isso? No dia da dor, do sofrimento, o pastor foi lá, ó, atrás da ovelha. Dia com escuridão, irmãos, simboliza dor e sofrimento. Até no dia que o Senhor Jesus foi crucificado, não sei se os irmãos lembram disso, caiu trevas sobre a terra. Por quê? Era um momento de dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Se você olhar lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 9, Amós 8, verso 9, diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Deus está anunciando juízo. E como é que ele anuncia o juízo aqui? Falando assim, ó, naquele dia eu vou apagar o sol ao meio-dia. Não vai ter luz ao meio-dia. O que quer dizer isso? Quer dizer, ó, que vai haver sofrimento e dor. Sofrimento e dor. Amós, capítulo 5, versículo 20, diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Olha só. Aí você pergunta para mim, Kleber, então o que quer dizer isso? Ele vai afetar o sol, a lua, as estrelas, não vai ter luz, vai ser dia de dor e sofrimento. Então o que vai ser afetado agora? Porque a terra foi afetada, a natureza foi afetada, o mar foi afetado, os rios foram afetados. O que falta afetar? Meu irmão, o que falta afetar vai ser afetado agora. Vai ser afetado agora.
Aí a imaginação é o limite. A imaginação é o limite. O que puder ser feito para chamar a atenção do não crente, para ele se voltar a Deus, vai ser feito. Vai ser feito. Então é por isso que tem muito não crente aí que está vendo o dia escuro por muito tempo. Talvez ele veja a vida toda o dia escurecer. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Não quer saber de Jesus. Não quer saber. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha só que coisa interessante. Presta atenção aqui, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Aqui na Bíblia, a palavra que foi traduzida como águia, na verdade, no original, não é águia. No original é ave de rapina. Ave de rapina. Então, às vezes, essa palavra ela é traduzida tanto como águia como como abutre. Tanto faz. Pode ser uma águia, pode ser um abutre. Particularmente, eu acho que é mais interessante a tradução abutre nesse caso. Por quê? Porque a Bíblia já disse, em Mateus 24, versículo 28, Jesus fala que no dia do juízo, não é? No dia do juízo, presta atenção onde é que os abutres vão estar voando, porque é lá que vai estar o cadáver. O abutre, ele fica de olho onde tem cadáver, né? Ele gosta de cadáver. Então, quando você vê, imagina aqui, ó. Então, vi ou ouvi um abutre voando pelo meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, o abutre procurando cadáver, ele está anunciando que as 3 trombetas restantes vão ser piores do que as 4 primeiras. Aí você fala assim, mas não tem como. Não tem como isso não. Não tem como. Como é que as trombetas restantes vão ser piores? Eu vou te adiantar aqui por que elas vão ser piores. Você observou que essas primeiras 4 trombetas, elas atingem o mundo, e é claro que o homem vai ser afetado, né? Mas elas não atingem diretamente o homem, a mente dele, o corpo dele, né? É possível, por exemplo, que haja um tsunami e algum ímpio sobreviva, não é verdade? É possível que você atinja a água e os homens sobrevivam. É possível que você atinja a terra e os homens sobrevivam. Mas o que acontece quando o mal vem diretamente sobre o homem? O que acontece? É isso que nós vamos ver nas próximas trombetas, não é? Nós vamos ver que males que atingem o homem na sua mente e no seu corpo, na sua mente e no seu corpo, também podem ser juízos de Deus. É verdade. Olha aqui, esse abutre, ele fala assim, ó, ai, 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 dos que moram na terra. Quem são esses? Está se referindo a todo mundo ou especificamente aos não crentes? Especificamente aos não crentes. Quando você olha o Apocalipse, essa expressão, os que moram na terra, ela se restringe aos não crentes. Basta olhar Apocalipse 3:10, 6:10, 11:10, 13:8 e 17:2, não é? O alvo de Deus são os não crentes. E aqui o Abutre está falando, ai, ai, ai. O que quer dizer ai? Ai significa uma causa de dor, né? Você não precisava nem a gente estudar. Qualquer um sabe disso. O ai simboliza uma causa de dor. E vai haver mais 3 causas de dor. Mais 3 causas de dor. Então, meu irmão, quero falar uma coisa para você, olha só. Vamos continuar orando? Vamos continuar orando? A resolução do problema não está na nossa mão, não, meu irmão. Não está na nossa mão. A resolução do problema
Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Você tem que meter isso na sua cabeça. Às vezes o crente, ele entra em parafuso, por quê? Porque ele quer resolver o problema, mas não tem poder para isso. Tudo bem, tudo bem. Não é motivo para desespero. A resolução não está realmente na nossa mão. A resolução está na mão de Deus. Glória a Deus por isso. A resolução está na mão dele. Então vamos orar. Vamos deixar os anjos tocarem as trombetas. Vamos deixar Deus agir. E nós vamos ver, meus irmãos, ele resolver o problema. O que nós podemos fazer é muito pouco. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, que nem no caso de Lázaro, só remover uma pedra. Ah, junta lá 10 homens, vamos remover uma pedra. Mas isso não resolve o problema. Mas é o que nós podemos fazer, vamos fazer. Ah, só dá para remover a pedra? Vamos remover a pedra. Quem vai ressuscitar o morto é Cristo. Quem vai fazer realmente a coisa acontecer é Cristo. Quem vai realmente resolver o problema é Cristo. Então, eu quero terminar o estudo de hoje dizendo o seguinte para você, meu irmão. Jesus vai resolver o problema. Jesus vai resolver o problema. É ele que vai resolver o problema. Amém. Não é o médico, não é o remédio, não é nada disso. Ele pode usar isso, mas é ele que vai resolver o problema. Vamos confiar nisso. Vamos ter fé nesse Jesus. Vamos colocar nossa esperança nele. E vai dar tudo certo. Amém. 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 Carlos, eu só gostaria de agradecer muito ao presbítero Kleber, porque foi uma aula maravilhosa, que trouxe grande esperança ao meu coração, porque, assim, só Deus mesmo. Então, assim, eu estou muito grata de Deus estar usando esse servo maravilhoso para nos abençoar. Obrigada, professor. Deus te abençoe. Amém. 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 Carlos, eu queria aproveitar o gancho aí da fala da Joana, também parabenizar o professor, mas também lançar um desafio para os irmãos. A gente percebe que essa aula, além de nos ensinar, se fortalecer na fé, ela serve de consolo para o nosso coração. Então, eu queria desafiar os irmãos a estar pensando em alguém que está precisando desse ensino, desse consolo, para que você compartilhe o link, convide pessoas para participar dessa aula. Irmãos, nós precisamos ser consoladores, né? Nós veremos isso no livro agora de Neemias. O nome Neemias significa consolador. Então, nós precisamos ser consoladores. Compartilhe esse link de aula com alguém, convide, explica como funciona, permita que outros sejam, ao mesmo tempo que edificados e ensinados, sejam também consolados pelo ensino da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém.
Amém, queridos. Nós vamos orar e, aproveitando também a fala do Carlos, você vê que em meio às trevas, né, a luz sempre brilha. O texto de Isaías diz que aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Apesar das dificuldades, a igreja continua evangelizando, né? Plantando um ponto de pregação, lançando a semente do evangelho. A luz de Cristo continua a brilhar. E que nós sejamos reflexo, né, também dessa luz. Vamos orar. Santo Deus eterno, bendito e soberano, Senhor dos céus, de tudo e de todos nessa terra. Tudo é teu, Senhor, inclusive nós, e estamos todos nas tuas mãos. Ó Deus, é consolo ao nosso coração saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos que a boa e poderosa mão do Senhor continue sobre o teu povo, guardando, livrando, fortalecendo nos momentos de dores e dificuldades, e que o teu Espírito Santo, o Consolador, esteja agindo em cada coração. Ó Deus, visita cada família da nossa igreja, os que estão aqui nessa live de escola dominical, os que não puderam, mas que sobre os lares da nossa igreja repousem os teus cuidados. A tua boa e poderosa mão guarde, proteja, livra de contaminação desse vírus, fortaleça na fé, repreenda o desânimo, dá coragem, alegra o coração do teu povo. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós temos, ó Deus, muitos motivos para render a Ti ações de graça. Fortalece a nossa igreja, cada família, cada pai, mãe, filhos. Coragem, ó Deus, ao Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, ilumina as nossas autoridades, nosso presidente, seus ministros, nosso governador, seus assessores. Ó Senhor, ilumina suas mentes para que eles tomem decisões sábias, que venham, ó Deus, trazer paz, que venham amenizar a dor do povo e possam trazer dias melhores, ó Deus. Permita, Senhor, pela tua misericórdia, que essa pandemia passe, que essa vacina possa ser descoberta e produzida em quantidade suficiente para amenizar assim, ó Deus, imunizar o povo e podermos retomar as nossas vidas mais dentro da nossa normalidade. Até lá, Senhor, que o Senhor possa trazer consolo, conforto, fortalecer com ânimo, em nome de Jesus, traz dias melhores. Ilumina a mente das nossas autoridades para que as decisões, ó Deus, sejam prudentes, sejam decisões que venham ferir menos o povo, sobretudo, ó Deus, que não venham negar o Senhor Deus e o teu bendito evangelho. Fortalece a igreja, dá-nos sabedoria para viver esses dias e permita-nos sermos instrumentos da tua luz, da tua paz, do consolo e do conforto que vem do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa os nossos professores, abençoa a nossa igreja, prepara a igreja para o culto de logo mais, que possamos, aqueles que irão ir guardados por ti, e ali com alegria e entusiasmo, ó Deus, promover o culto de adoração ao Senhor. E aqueles que adorarão nos seus lares, participando online, possam com o mesmo entusiasmo te adorar, te glorificar e te bendizer. Recebe a nossa gratidão, atende às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer aí Amém. também. Bom dia, quero agradecer aí o pastor Edilson aí, que mais uma vez compartilhou aí o link aí, o código, para que está participando aqui, aí eu e minha esposa ouvindo aí a escola, muito gratificante. E agradecer a Deus que tem usado aí bastante o Kleber aí para que nos ensina cada vez mais aí. Um forte abraço para todos aí, um bom domingo Amém. abençoado. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Amém. Obrigado, Marquinhos. Amém. Você também, cara. Amém.